Quero acolher você que está aqui na Canção Nova, neste dia de graça. Kairos significa isso, tempo da graça. E existe de fato hoje uma chuva de graça sobre esse lugar. E que bom que você veio receber a sua neste domingo. Acolho os irmãos que estão aqui também, o Ministério de Música, os irmãos de comunidade, colaboradores, aqueles que estão trabalhando nessa transmissão e você que nos acompanha também pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Neste Kairos que nós estamos dedicando à nossa cura interior. E na verdade, cura interior nada mais é do que voltar a ser aquilo que Deus pensou de nós. Quando Deus nos pensou neste mundo, Ele nos pensou sempre saudáveis, sempre curados. Nenhuma das feridas que nós vivemos na nossa história foi pensada por Deus. Deus, quando criou os seus filhos, não os criou para serem machucados, feridos. Deus pensou para nós um projeto de felicidade e não de desgraça. Então, quando nós vimos a Canção Nova para pedir a Deus a cura interior, a cura dos nossos traumas, o que nós estamos pedindo para Deus é que Ele restaure aquele pensamento original que Ele teve a nosso respeito. As feridas e os traumas foram um erro de percurso. Deus não criou o mal. Deus não criou o sofrimento. Todos os sofrimentos que nós experimentamos na nossa vida, as tragédias, as doenças, as feridas, são fruto do mal do pecado. Nós não podemos ter um conformismo de dizer e pensar, Deus quis assim. Deus quis esse sofrimento. Não. Deus nos pensou sempre saudáveis e felizes. O que Deus faz, isso porque Ele é muito bom e é sábio, é usar do sofrimento para nos amadurecer. Mas no pensamento original de Deus estava a nossa salvação, a nossa felicidade. A palavra de Deus diz que Deus criou todos os homens para que fossem diante dele santos e irrepreensíveis. E é tão bonito que a palavra santidade, salvação e saúde, elas têm a mesma raiz. Uma pessoa salva, uma pessoa santa, ela é sempre saudável. E aqui nós podemos entender então, que no fundo, por trás de todas as nossas feridas interiores, existe a pior desgraça deste mundo, chamada pecado. Nós fomos feridos interiormente por causa do pecado, nosso ou de alguém. Quando nós pecamos contra nós mesmos, ou quando alguém peca contra nós, aí então nós nos tornamos homens e mulheres feridos interiormente. Este é o grande mal que assolou este mundo. A pior tragédia que o homem já conheceu chama-se pecado. Nenhuma doença, por mais grave que seja, é pior do que o pecado. Nem o câncer, nem as pestes, nem as pandemias, nem aquelas doenças incuráveis e mais dolorosas
se comparam a essa tragédia terrível que entrou neste mundo chamada pecado. Porque a palavra de Deus diz que o pior salário do pecado é a morte. E aqui nós entendemos a ilusão daquelas pessoas que vêm à igreja ou que vêm à Canção Nova e buscam somente a sua cura física. A pessoa que está doente fisicamente pede a Deus um milagre, uma cura, mas se esquece dessa doença pior, que é a doença da alma, e que pode levar essa pessoa à morte eterna. Vejam, um câncer pode matar o nosso corpo, que depois vai perecer no sepulcro, mas o câncer do pecado mata a nossa alma para sempre. E aí eu pergunto para você, de que adianta um corpo curado e uma alma suja, ferida, machucada? De que adianta virmos à igreja como vamos a um supermercado? Buscamos o que queremos, do ponto de vista material, físico, mas a alma continua adoecida pelo mal do pecado. Quando nós dizemos de cura interior, nós estamos dizendo daquela saúde principal da nossa vida, a saúde da alma. Porque a igreja já disse também, as pessoas que morrem em pecado grave, feridas gravemente pelo pecado, que não se convertem, que não buscam o remédio da confissão, o remédio da cura interior, elas desgraçadamente podem ser condenadas. Essa é a morte eterna. É por isso, meus irmãos, que a pior ferida é a ferida causada pelo pecado. Porque vejam, e todos nós experimentamos isso. Quantas atitudes nós já tivemos na nossa vida em cima das feridas que nos foram causadas? Palavras, ações, comportamentos que nós fazemos e vivemos em cima do ciúme que nós sentimos, do ódio, dos nossos afetos desordenados. Aquelas pessoas que dizem assim, se me machucaram, eu também vou machucar os outros. São pessoas que agem em cima de feridas. Foram feridas por este mal do pecado, e esta ferida interior é a origem de outros pecados. Por que é que tem pecado que a gente tem que confessar sempre? Por que existem pecados que parecem que não vão embora? É porque o que está por trás deles é uma grande ferida interior, que precisa ser tratada, que precisa de uma oportunidade como essa que a Canção Nova está nos dando hoje, um dia inteiro para olharmos para as nossas feridas interiores e expô-las para Deus, pedindo que Ele nos cure. E aqui está um termômetro para nós. Se todas as nossas palavras e ações são feitas em cima das nossas feridas interiores, é o sinal de que nós precisamos de cura. Que nós estamos no lugar certo. Neste Kairós, neste dia que se transforma numa grande terapia espiritual para cada um de nós. Sabe por quê? E o grande anúncio que a Canção Nova quer dar a você neste dia é que as suas feridas, por piores que elas sejam, elas não têm a última palavra na sua vida. A última palavra na sua vida pertence a nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que venceu a morte e o pecado. É este o grande anúncio deste dia e a grande terapia
que a Canção Nova quer conceder a vocês. Por mais que talvez lá fora o mundo diga que essa ferida não tem jeito. É uma ferida muito grande, ou você foi muito machucado, muito machucada. Não. O que fizeram conosco e que nos machucou profundamente, ou o que nós fizemos e também nos machucamos, não pode ser maior do que o poder e o amor de Deus. E é este amor que nós estamos hoje oferecendo para vocês. O amor do coração de Jesus, que nos trouxe de volta a saúde. E o nome de Jesus significa isso. Deus salva. Deus devolve a saúde. Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio a este mundo exatamente para isso. Para tirar o pecado e as feridas deste mundo. É por isso que, se nós não nos encontrarmos pessoalmente com Ele, nós não seremos curados de verdade. Nós sabemos que hoje existem, graças a Deus, e pela inteligência humana, muitos outros mecanismos para alcançarmos a nossa saúde. Muitas outras terapias válidas, abençoadas por Deus, pela igreja. Mas aquela cura mais profunda será realizada quando nós de fato conhecermos a Jesus. É Ele que tem a chave da nossa história. Sabe por quê? Tem coisas que você vive, que eu vivo, que nós vivemos, que talvez ninguém sabe. Sabe aquele sofrimento escondido, que só você e Deus sabe? Aquela dor que talvez nós não contamos ainda para ninguém, que nos envergonha e dói só de lembrar dela. Aquele sofrimento terrível, que é um segredo entre você e Deus, porque só Ele pode ir na parte mais profunda do seu coração. O Papa João Paulo II escreveu no ano 2000, no ano do jubileu da encarnação de Jesus, quando a igreja celebrou 2000 anos do nascimento de Cristo, o Papa escreveu assim: só no mistério do Verbo encarnado, do Filho de Deus, se esclarece verdadeiramente o mistério do homem. Aquelas coisas na sua vida, na sua história, que não tem porquê. Sabe? Aqueles mistérios de coisas que te aconteceram e que doem profundamente e que você nunca encontrou explicação. Este mistério se esclarece, se torna claro verdadeiramente quando nos encontramos com Jesus. O que para nós permanece obscuro, para Ele não o é. E o Papa continua: Jesus, o Filho de Deus, é o homem perfeito, que restitui aos filhos de Adão a semelhança divina. Vejam, aquilo que eu disse no começo, Jesus restitui aquela saúde que Deus pensou no começo, quando nos criou. Aquela semelhança divina deformada desde o primeiro pecado. Já que em Jesus a natureza humana foi assumida sem ter sido destruída, por isso mesmo, também em nosso benefício, Ele a levantou para uma dignidade sublime. Jesus se fez homem e foi um homem saudável por excelência para no seu corpo destruir as nossas feridas. A vida de Cristo, quando Ele veio a este mundo, trabalhou com mãos humanas, andou neste mundo com pés humanos, amou as pessoas neste mundo com um coração humano.
de maneira perfeita e muito mais, na cruz se deixou ferir para isso. Voluntariamente Ele assumiu as nossas feridas para que elas não tivessem mais a última palavra em nós. É por isso que depois que alguém se encontra com Cristo, não tem mais o direito de se desesperar, porque nada pode ser maior do que Ele. É por isso que depois que alguém se encontra com Jesus, não pode mais perder a esperança de cura. Quantas e quantas histórias nós recebemos aqui na Canção Nova, todos os dias, de pessoas que foram alcançadas por este carisma bendito, a partir do encontro pessoal com Jesus. Vidas profundamente transformadas, porque se abriram ao Filho de Deus, que veio renovar a dignidade humana. É claro, existem dores dentro de nós, que nós não gostamos nem de tocar no assunto. Não é assim? Quando nós lembramos, já choramos. E existem aquelas feridas que também são muito constrangedoras, que causam vergonha, abusos, humilhações, exposições, coisas que fizeram contra nós e que nos entristecem, que nos envergonham, que nós não queríamos tocar no assunto. Mas vejam, a igreja ensina que tudo que nós vivemos, Jesus viveu conosco. Ele estava lá quando você foi machucado. Ele não estava lá para aprovar. Ele estava lá para olhar para você com misericórdia, com amor, com consolo. Os olhos do Senhor não se desviaram de nós quando estávamos sofrendo e sendo feridos. Até quando pecamos, a misericórdia de Deus nos acompanha também no ato do pecado. Para que quando nos lembrarmos daquele dia terrível, aquela noite terrível, aquela morte, aquele sofrimento, aquela afronta, nós nos lembremos, Ele estava comigo. E eu não atravessei sozinho aquele vale escuro. Se você pegar uma criança e colocar diante dela uma floresta escura à noite e dizer para ela, pode entrar, não tem nada lá, nada vai te assustar, nada vai te atacar. Dificilmente a criança entra sozinha. Acho que nem nós adultos talvez entraríamos. Mas se você pegar na mão dela e dizer, eu vou com você, e eu vou te mostrar que naquela escuridão não tem nada. Foi isso que Jesus fez conosco. Ele entrou com a gente na noite das nossas feridas para nos salvar. Nós não estávamos sozinhos aquele dia. Nós não estávamos abandonados quando a noite escura chegou, não. O mistério da cruz, da paixão e da ressurreição do Senhor atesta que Ele desceu também na nossa morte, na nossa ferida, pegou a nossa mão e atravessou conosco aquele dia sombrio. É isso que nós somos chamados a experimentar neste dia. Quando nos abrimos à cura interior, nós vamos então favorecer este resgate daquilo que Deus pensou de nós, a partir do encontro com Jesus. Mas existe um remédio principal que favorece este encontro com Cristo. Está escrito na nossa Bíblia. Se você tem ela com você,
Abre comigo no Evangelho de João, capítulo 6. A promessa mais importante que Jesus fez aos seus discípulos está nesta palavra. João, capítulo 6, versículo 33. O pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Eles então pediram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, entregue pela vida do mundo. Palavra da salvação. Que pão é este? O pão da Eucaristia. O que Jesus está prometendo aqui nesta palavra é nada mais, nada menos do que a Santa Missa, que nos dá a graça, todas as vezes que comungamos, de receber o próprio autor da graça, este mesmo Jesus que acabei de lhes dizer. Então vejam, quando nós comungamos, ou quando nós adoramos a Eucaristia, nós entramos em contato não com uma graça de Deus, nós entramos em contato com a fonte da graça, com o autor de toda a graça. É por isso que não existirá remédio mais importante do que a Santa Comunhão. Acima de todos os outros, a terapia que você faz e que deve fazer mesmo, o terço que você reza e que deve rezar mesmo, as orações que você faz na sua casa e que deve fazê-las mesmo, a água benta que você usa e que deve usá-la mesmo, mas acima de tudo isso, existe um remédio principal, uma terapia intensiva, insuperável, chamada Divina Eucaristia. A carne do Filho de Deus que foi dada a nós para a nossa vida. E aí eu preciso ser muito sincero com você. Se você não vai à missa, se você está há muito tempo sem se confessar, sem comungar, com muita sinceridade e caridade, não espere a sua cura. Ela não virá. Quem não comunga a Eucaristia nunca ficará curado de verdade. Quem deixa de ir à missa, quem deixa de adorar o Santíssimo Sacramento, nunca receberá essa plenitude de cura. Porque ela, meus irmãos, é o maior de todos os milagres de Jesus. Aquele pão e aquele vinho que depois das palavras do Padre se transformam no corpo e no sangue de Cristo, é o mais belo milagre que Jesus já fez. Se nós víssemos aqui agora um morto ressuscitando e um padre consagrando a Eucaristia, o milagre mais belo é o milagre da Eucaristia. Não se compara. E todos os outros milagres se encaminham para esse. O milagre do pão eucarístico, dado a nós para a vida do mundo. Vejam o que Santa Teresa dizia: se no tempo de Jesus as pessoas tocavam na sua roupa e eram curadas, o que não vai acontecer conosco
que quando comungamos, o temos dentro de nós. Imagina, se aquela mulher hemorroísa tocou na barra do manto de Jesus e foi imediatamente curada, o que não pode acontecer com quem comunga a carne do Senhor? O seu corpo, seu sangue, sua alma e sua divindade, o que Ele não pode fazer por nós? Eu lhes pergunto, que ferida poderia resistir quando nós comungamos? A Eucaristia é capaz de atender a todas as nossas necessidades. E deixa eu dizer para os católicos que estão aqui, e para aqueles que depois vão assistir essa pregação, para os católicos, para você que foi batizado na Igreja Católica, se a Eucaristia não for um mistério o suficiente para bastar e satisfazer o seu coração, nada nesse mundo vai te satisfazer. Você pode procurar em qualquer outro lugar. Se quando você comunga, as suas carências não se dissolvem, nada neste mundo vai resolvê-las. Sabe por quê? Porque quando nós comungamos, nós recebemos o maior de todos os amores. Jesus eucarístico, naquela hóstia consagrada, é o amor que supera todos os outros amores, no céu e na terra. Por isso que é muita ingratidão da nossa parte, depois de uma missa, ou depois de uma adoração ao Santíssimo, nós ainda permanecermos assim, como se nada tivesse acontecido. Desde o dia que você fez a sua primeira comunhão, até o dia de hoje, nós que estávamos na missa aqui, das 7 da manhã, quem estava na missa das 7? Nós que comungamos, desde lá, da sua infância, o dia que você fez a primeira comunhão, até a comunhão de hoje, quantas vezes na sua vida você já comungou? Acho que nós perdemos as contas. E por que nós continuamos com o coração ferido? O silêncio é para você pensar mesmo. Inúmeras comunhões, centenas, talvez milhares, tem gente aqui de comunhão diária. E por que nós continuamos carentes e feridos? O padre vai dizer a você por quê. Porque infelizmente nós comungamos sem fé. Porque infelizmente nós entramos na fila da comunhão, recebemos a hóstia consagrada e não acreditamos verdadeiramente em quem está ali. Porque uma única comunhão, se comungássemos uma única vez na nossa vida, seria o suficiente para resolver todos os nossos problemas interiores. Quem comunga e continua carente, ferido, chamando a atenção dos outros, mostra que ainda está comungando sem fé suficiente. Uma única delas já seria capaz de curar o nosso coração. Porque, meus irmãos, na Eucaristia está um amor insuperável. Ninguém neste mundo, nem os nossos pais, irmãos, amigos, vão nos amar do jeito que somos amados na Santa Missa. Um dia perguntaram para o Padre Pio, para São Padre Pio, por que é que ele chorava tanto quando celebrava a missa. Ele respondeu com outra pergunta: eu é que te pergunto, por que é que você não chora? Diante de um mistério tão grande, tão suficiente
para devolver a vida e a saúde à nossa alma e ao nosso coração. Basta comungarmos com fé. E está aqui, gostaria de dividir com vocês algumas disposições para mudarmos o nosso jeito de receber a Eucaristia. Primeiro, nenhum católico está autorizado a comungar em estado de pecado mortal. Quem está em pecado mortal tem que se lavar primeiro, no outro sacramento chamado sacramento da confissão. Comunhões feitas em pecado mortal são comunhões sacrílegas, que fazem mais mal do que bem, não surtem efeito. Então, se talvez alguém aqui ou em casa está em pecado grave, antes de ir comungar, procure um padre. Neste outro sacramento de cura, que é a confissão, lave a sua alma, para que a comunhão tenha mais frutos na sua vida. Talvez é por isso que ainda não produziu efeitos, porque estamos comungando com a alma suja, cheia de pecado. Uma outra disposição, nos aproximarmos do Santíssimo Sacramento com profundo respeito e amor. Quanta gente comunga de qualquer jeito, vai para a igreja com qualquer roupa, ou faltando roupa. Quanta gente se aproxima da comunhão com irreverência, como se estivesse pegando um objeto. É o Filho de Deus, é o coração do Filho de Deus que te é dado, é o bem mais precioso da igreja, que nós temos nas nossas mãos, na nossa boca. Comungar com irreverência, com falta de respeito, também faz com que a Eucaristia não produza efeitos em nós. Terceira disposição, e talvez a mais importante, comungar com fé. Eu estou recebendo o Filho de Deus. Na Itália viveu uma menina chamada Imelda. Morreu aos 8 anos. E essa criança tinha uma fé tão viva na Eucaristia, que antes de comungar pela primeira vez, ela via as pessoas na fila da comunhão, as pessoas comungando, e ela, na sua cabeça de criança, pensava: por que as pessoas comungam e não morrem de amor? Se é Jesus que está ali, as pessoas deveriam ser totalmente consumidas de amor a ponto de morrerem. Na inocência dela, ela pensava assim. O padre da sua paróquia, vendo a fé daquela criança, autorizou que ela fizesse a primeira comunhão, e no dia da sua primeira comunhão, aos 8 anos, depois da comunhão, Imelda foi encontrada morta. Morreu de amor. Vejam, uma criança de 8 anos, que tinha uma fé tão grande, sabia quem ela estava recebendo quando comungou. Não existe momento mais importante na nossa vida do que aquele bendito dia em que nós entramos na fila da Sagrada Comunhão. E quanta gente, depois que comunga, volta para o seu lugar no banco da igreja e sequer olha para dentro de si, para quem acabou de receber. É a mesma coisa de recebermos um hóspede na nossa casa e deixá-lo sozinho. É por isso que comungamos milhares de vezes
e as nossas feridas não se resolvem, é porque não temos fé. E a quarta disposição para comungar bem, o desejo ardente de receber o Senhor. Quando se tem fome, tudo se faz para conseguir o alimento. Se tem alguém aqui que já passou fome na vida, sabe o que é isso. Quando a gente está com fome, a gente faz de tudo para comer. Madre Teresa de Calcutá contava no dia que ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz, no seu discurso, ela contou que um dia encontrou na rua uma criança esfomeada. E rapidamente ela pegou um pedaço de pão, deu para aquela criança, a criança olhava para o pão e tirava pequenas migalhas do pão e comia. E ela disse: coma, você já pode comer, eu já te dei o pão. E a criança respondeu para ela: Madre, eu tenho medo do pão acabar e eu senti fome de novo. Quem sabe o que é passar fome dá valor no alimento. Muito mais. Quem sabe o que é ficar sem Eucaristia dá valor neste que é o alimento verdadeiro, que é capaz de gerar vida em nós. Eu quero terminar contando uma história que eu vivi e que talvez ajuda-nos a entender isso. Houve um tempo na minha vida também de um sofrimento muito grande, de uma grande tragédia que eu sofri há alguns anos atrás, na qual eu tive de ficar gravemente internado na UTI de um hospital no Rio de Janeiro. Eu fiquei entubado por 14 dias, depois, quando saí do coma, eu estava com sonda de alimentação, com traqueostomia, e não podia comer absolutamente nada, nenhum alimento. E naquele hospital, que era, graças a Deus, um hospital muito católico, todos os dias uma santa mulher de Deus, uma freira, subia na UTI para levar a comunhão. Só que eu não podia comungar. Todos os dias nós pedíamos ao médico e todos os dias ele respondia não. E era muito difícil. Nós que moramos na Canção Nova, comungamos todos os dias, temos a graça da missa diária. E este que é o bem maior da nossa comunidade, no meio daquele sofrimento todo, também me foi privado. Eu me lembro que eles davam a Eucaristia nas minhas mãos, eu não podia comungar, mas eu pegava a Eucaristia na teca, na âmbula, ficava muito emocionado, e logo tinham que levar Jesus embora, porque alteravam todos os parâmetros. Até que quando eu completei 23 dias sem comunhão, uma enfermeira chegou no quarto e disse para mim: o Padre Roger que vocês conhecem, daqui da Canção Nova, está celebrando a missa na capela do hospital e eu queria saber se você quer ir para a missa. Só que eu estava na UTI. Eu disse para ela: é claro que eu quero. E ela falou: eu vou tentar te levar. Vou conversar com o médico e vou tentar te levar para a missa. Só que a ordem era: não pode comungar, não pode comer nada. Fomos para a missa, me colocaram numa cadeira de rodas. Eu ainda estava muito debilitado. Chegando na capela,
já próximo do momento da comunhão, na Santa Missa. Na hora da comunhão, a enfermeira tocou o meu ombro e perguntou: você quer comungar? Eu disse para ela: é claro que eu quero. Se você deixar, o padre pode me dar só um pedacinho da hóstia. Não precisa me dar a hóstia inteira, mas me deixa comungar. E ela respondeu: não, você vai comungar a hóstia inteira. Só não mastigue, tenta engolir sem mastigar, para que eu não tenha problema depois. O padre Roger se aproximou, ele também é um homem muito ousado, me deu a comunhão sobre as duas espécies, o corpo e o sangue do Senhor. Aquele dia, parecia o dia da minha primeira comunhão. Parecia o dia em que, pela primeira vez, eu tinha comungado Jesus. E ali eu fiz com Ele um pacto. Que se Ele me tirasse daquela situação, daquele sofrimento, eu nunca mais iria recebê-lo como eu recebia antes, de maneira acostumada. Nos emocionamos muito naquela missa, todos nós que estávamos ali. Quando eu voltei para a UTI, o médico estava me esperando no quarto, e ele perguntou: você foi para a missa? Disse que sim. Achei que ele ia me dar uma bronca. E ele falou assim: eu estou aqui para fazer um teste com você. Se você conseguir comer alguma coisa agora, eu vou tirar a sonda e você vai voltar a se alimentar. Mal sabia ele que eu já tinha comungado. Fizeram o teste, eu não me engasguei, a sonda não foi obstruída, a sonda foi retirada, eu voltei a me alimentar. A Eucaristia foi o primeiro alimento que eu recebi no meio daquele sofrimento. E Ele completou a minha cura. A comunhão eucarística foi a primeira graça que eu pude receber nos meus lábios e no meu corpo. E graças a ela, Deus restaurou plenamente a minha saúde. É este o valor da comunhão. É este o valor da Santa Missa. É um remédio completo, suficiente, capaz de devolver toda a saúde da nossa alma e do nosso corpo. Basta ter fé. Basta mudar o jeito de comungar e as coisas vão se resolver. Um dia eu atendi uma mulher que viveu uma ferida profunda de traição, de adultério. E ela disse para mim: padre, o que me fez superar foi a missa diária. Se não fosse a comunhão diária, eu estava na cama com depressão, definhando. Hoje, neste Kairós, nós estamos aqui na Canção Nova, chamada carinhosamente de um território eucarístico. Eu não sei se você sabe, neste terreno onde nós estamos, existem mais de 30 sacrários que guardam a Eucaristia. Você está pisando num território eucarístico. Você está respirando
ares eucarísticos. Você comungou hoje, de manhã, ou talvez vai comungar na missa da tarde. E nós não podemos nos dar o direito de sair da Canção Nova hoje com fome e feridos. Não é justo com você, com a sua história, com o seu coração. Não é leal com você mesmo vir aqui, adorar o Santíssimo Sacramento, comungar e sair por aqueles portões do mesmo jeito que você entrou. Se nessa pregação, nesta oração que faremos daqui a pouco, nesse Kairós, você se permitir avivar na sua fé, você não será mais a mesma pessoa. A Eucaristia é o remédio suficiente para curar e para bastar ao nosso coração. Eu pergunto a você mais uma vez: quantas vezes você já comungou na sua vida? E eu peço a você, a partir de hoje, a próxima missa que você for, não continue comungando do mesmo jeito. E você vai ver o que é de fato a cura interior acontecer. Fecha os seus olhos. Pensa mais uma vez na sua história. Pensa mais uma vez nos traumas e dores que a vida já te legou. E apresente agora ao Senhor tudo isso. Fale com Deus, Ele está aqui. Esse lugar onde nós estamos é impregnado da presença de Deus. Existem capelas em todas as direções da Canção Nova, nesse palco onde nós estamos, atrás de vocês, do lado esquerdo, do lado direito, nós somos envolvidos por este mistério. Deixe que agora então as ondas eucarísticas que pairam sobre a Canção Nova também venham satisfazer você. Mostra para Jesus onde dói. Mostra para Jesus onde a vida te machucou. Tenha coragem agora de rasgar o seu coração e mostrar para Ele aquela ferida que mais envergonha, que mais constrange. O Senhor está tocando uma pessoa que foi machucada no ambiente da igreja, numa sacristia. E você se decepcionou muito com o padre, com a igreja, parou até de ir à missa. E Jesus Eucarístico está agora curando você. O demônio usou dessa ferida para te afastar até da missa, até da comunhão. O Senhor também está tocando nesse momento feridas familiares, traumas, ausências. Você que viveu a ausência do seu pai, da sua mãe, e esta solidão te jogou para afetos desordenados. Deixa Jesus agora tocar tudo isso. Você que comungou hoje, ou você que vai comungar, peça a Jesus. O Senhor que já está dentro de mim, Senhor, e o Senhor que vai entrar quando eu te comungar, peça para Ele dissolver todas as suas carências e todas as suas necessidades nesse momento. Vem, Senhor Jesus.
pelo poder da hóstia consagrada que contém a tua presença, eu estou te pedindo, aqui hoje na Canção Nova, neste território eucarístico, esse povo está aqui de coração aberto, te pedindo, te implorando o alívio das suas feridas. Toca, Senhor, toca aquilo que ninguém vê, toca os segredos mais profundos e, Senhor, os segredos mais dolorosos, as humilhações, as dores, o luto, as perdas. O Senhor me mostra uma pessoa que está aqui, que viveu uma profunda humilhação. A sua figura foi exposta publicamente. Isso te dói muito. O Senhor está agora tocando você e tirando a vergonha que pesava sobre o seu coração, sobre a sua vida. Reza junto com o Padre, peça a Jesus com as suas palavras. Toca, Senhor, o meu coração. Toca, Senhor, o que eu não consigo mudar, o que para mim é muito difícil. Eu já tentei, Jesus, em tantos outros caminhos, em tantas outras terapias, pessoas, lugares, como aquela mulher do Evangelho que gastou dinheiro com tantos médicos e não teve solução. Jesus, nós estamos aqui no lugar onde existe o remédio de imortalidade, que é a Eucaristia, e eu estou te pedindo, Senhor, toca aquilo que eu não posso mudar por mim mesmo, aquilo que me é muito difícil, que eu já tentei, que me faz chorar, que dói no meu coração. Toca, Senhor, porque tudo que existe em mim precisa ser mudado e alcançado pela tua graça. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Você cantando mais uma vez. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Você cantando, porque tudo que há, cante, porque tudo dentro de mim precisa ser mudado. Porque tudo dentro do meu coração precisa mais de ti. A partir de hoje, todos nós que estamos aqui temos a oportunidade de viver diferente. Quando formos a uma igreja, quando formos à Santa Missa,
quando estivermos diante do Santíssimo Sacramento. E assim, também, a partir de hoje, continuar feridos vai ser uma escolha só nossa, porque nós temos a oportunidade de mudar a nossa vida, se mudarmos o jeito que recebemos Jesus. A partir de hoje, você tem uma grande oportunidade de viver o resto da sua vida com o seu coração totalmente curado. Basta mudar o jeito que você recebe o nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a graça, a cura e a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.